Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Começo falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu impor tarifas à Europa até os Estados Unidos anexarem a Groenlândia. O presidente americano Donald Trump elevou o tom em seu empenho por adquirir a Groenlândia, ao ameaçar vários países europeus com tarifas aduaneiras de no máximo 25%, até que seja concretizada a compra do território autônomo dinamarquês. A advertência de Trump se dirigiu à Dinamarca e a outros países europeus, incluídos alguns parceiros da OTAN, que se opõem a que o território passe a ser americano. A partir de 1º de fevereiro, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia estarão sujeitos a uma sobretaxa adicional de 10% sobre todos os produtos exportados aos Estados Unidos, anunciou Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social. Em 1º de junho de 2026, a tarifa será aumentada para 25% e deverá ser aplicada até que se alcance um acordo para a compra completa e total da Groenlândia, escreveu o republicano. Trump disse ainda que esses países, que segundo ele estão jogando um jogo muito perigoso, assumiram um nível de risco que não é sustentável nem tolerável. Segundo o presidente americano, é imperativo que, a fim de proteger a paz e a segurança mundiais, sejam tomadas medidas enérgicas para que essa situação potencialmente perigosa termine rapidamente, escreveu. Desde que voltou à presidência, Trump impôs tarifas a produtos da grande maioria de seus parceiros comerciais, para fazer frente ao que a Casa Branca considera práticas comerciais desleais e como uma ferramenta para pressionar os países a se alinharem às políticas dos Estados Unidos. E continuando com as notícias do presidente Trump, após ele ameaçar aumentar as tarifas para vários países que se opõem que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, o presidente francês Emmanuel Macron e a chefe do governo italiano Giorgia Meloni elevaram o tom. Esses países asseguraram que vão permanecer unidos. Desde que voltou ao poder, Trump insiste em tomar a enorme ilha situada entre a América do Norte e a Europa, alegando razões de segurança nacional diante dos avanços russos e chineses no Ártico. No sábado, Trump intensificou suas advertências em reação ao envio de um pequeno contingente militar europeu à ilha para dar apoio a manobras dinamarquesas. Irritado com essa mobilização de forças, o presidente americano ameaçou a Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e a Finlândia com a imposição de novas tarifas, até que se chegue a um acordo para a compra completa e íntegra da Groenlândia. As tarifas de 10% entrariam em vigor em 1º de fevereiro e poderiam subir para 25% em 1º de junho. Diante dessas ameaças, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que tem a intenção de pedir a ativação do instrumento anticoerção da União Europeia, cuja aplicação requer maioria qualificada. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, também se manifestaram. Uma invasão de Groenlândia por parte da administração estadunidense. Uma invasão da Groenlândia pelo governo dos Estados Unidos faria de Putin o homem mais feliz do mundo. Ele seria o homem mais feliz do mundo. Por quê? Primeiro, porque de alguma forma legitimaria sua invasão, sua ação unilateral e o questionamento do território da Ucrânia. E segundo, porque temo que, se tal invasão da Groenlândia pelos Estados Unidos acontecesse, seria o golpe de misericórdia para a OTAN. Muito me temo que se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Gostaria de dizer que, na minha opinião, a ideia de aumentar as tarifas contra as nações que optaram por contribuir para a segurança da Groenlândia é um erro e, obviamente, não concordo com isso. Compartilho da atenção que o governo dos Estados Unidos tem dedicado, como já disse muitas vezes, à Groenlândia e ao Ártico em geral. L'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico. Os países ameaçados por Trump com novas tarifas, caso se oponham a que os Estados Unidos comprem a Groenlândia, asseguraram neste domingo que permanecerão unidos e denunciaram o que consideram uma espiral perigosa. As ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma espiral descendente perigosa, afirmaram em um comunicado conjunto Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia. E no Irã, o líder supremo Ali Khamenei culpou Trump pelas mortes ocorridas na recente onda de protestos no país, que foram duramente reprimidas pelas forças de segurança, segundo várias ONGs.
Khamenei também defendeu que autoridades devem quebrar as costas daqueles que incitam rebeliões. Consideramos o presidente americano culpado pelos mortos, pelos danos e pelas acusações formuladas contra a nação iraniana, afirmou o Ayatollah perante uma multidão de apoiadores reunidos para uma festividade religiosa. Tudo isso foi uma conspiração americana, afirmou o líder supremo, acrescentando que o objetivo dos Estados Unidos é submeter o Irã militar, política e economicamente. Khamenei também defendeu que as autoridades têm a obrigação de quebrar as costas dos sediciosos. Desde 28 de dezembro, o Irã foi sacudido por uma onda de protestos, que começou entre comerciantes descontentes com a crise econômica no país e logo levou a uma mobilização contra o regime teocrático. As autoridades iranianas desencadearam uma campanha de repressão que, segundo a ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, deixou pelo menos 3.428 mortos. E o acesso à internet no país persa foi parcialmente restabelecido depois de 10 dias do apagão imposto, devido aos protestos em massa. Segundo o balanço dos direitos humanos iraniano, mais de 3.400 manifestantes morreram. O acesso à internet foi parcialmente restabelecido no Irã 10 dias depois de as autoridades terem imposto um apagão no serviço devido a uma onda de protestos que sacudiu o país. Os dados de tráfego indicam um retorno significativo de alguns serviços online, como o Google, o que sugere que foi habilitado um acesso com alto nível de filtragem, informou a organização NetBlocks em uma postagem nas redes sociais. O Irã cortou, sem aviso prévio, todas as comunicações em 8 de janeiro, em meio à onda de manifestações contra o governo, que começaram em 28 de dezembro com protestos contra o alto custo de vida e derivaram em uma mobilização contra o regime autocrático. Segundo o balanço mais recente da organização Iran Human Rights, pelo menos 3.428 manifestantes morreram. A organização confirmou os casos através de fontes do sistema de saúde da República Islâmica, diferentes testemunhos e várias fontes independentes. Mas a ONG adverte que o número real de mortos pode ser muito maior. Outras estimativas elevam esse balanço para mais de 5.000 mortes, inclusive a 20.000. Mas o bloqueio da internet dificulta enormemente a verificação independente, segundo a organização. As autoridades asseguraram ter retomado o controle da situação e anunciaram a reabertura das escolas e das universidades, segundo a TV estatal. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau!